Bem-vindos mais uma vez, amigos, ao programa Odisseia da Profecia desta noite. Estamos na apresentação número 5, onde temos um assunto muito empolgante e vou lhes dizer que é, honestamente, um dos meus favoritos. O destino dos perdidos. Mestre Dog, por que diabos o destino dos perdidos seria um de seus assuntos favoritos? Bem, você verá que espero que eu esteja falando clara e lentamente o suficiente para que esses 15 idiomas diferentes sejam traduzidos enquanto eu falo. É uma maravilha voltar e clicar no site e eu chego lá, eu realmente não estudo as mensagens. Eu apenas me ouço falando árabe. É muito legal. Então queremos dar as boas-vindas a todos que estão assistindo ao redor do mundo. Estamos muito felizes por estarem sintonizando nossos amigos que estão ouvindo o 3ABN, o Hope Channel International e outros. Estamos muito felizes por estarmos de volta à cidade de Nova York, onde eu cresci e onde tive a maior parte de minha educação. Então, de certa forma, é como voltar para casa. Bem, esta noite, amigos, vamos tratar de um assunto que é difícil e acho que, ao mesmo tempo, vocês verão que é encorajador e que trata de um grande mal-entendido sobre o cristianismo e um dos ensinamentos fundamentais da Bíblia. Desde o início da Bíblia até o fim da Bíblia, ela fala sobre dois destinos. Dois destinos. Os salvos e os perdidos, falamos sobre Cristo e o demônio, o bem e o mal, a luz e as trevas. Jesus disse que se você não está comigo, está contra mim. Há duas estradas, há dois destinos. Você quer estar no time vencedor? Estou certo? Não quero que você se concentre demais no time perdedor. Mas precisamos entender por que não entender isso afeta o que você acredita. Sobre a recompensa e o recompensador. E é por isso que esse assunto é tão importante em nosso estudo desta noite. Sabe, eu sempre gosto de começar com um fato surpreendente. Há alguns anos, Karen e eu éramos alguns amigos do quadro de fatos surpreendentes. Fomos à Itália e visitamos a cidade de Pompeia. Foi minha segunda vez na primeira. Eu fui quando tinha 16 anos de idade. Eu estava morando em um veleiro no Mediterrâneo. E eles fizeram muito mais escavações que eu encontrei desde então. Você provavelmente já ouviu a história sobre as cidades de Pompeia e Herculano, que ficam na base do Monte Vesúvio, um vulcão enorme ao fundo. Desde o ano 62 d.C., eles começaram a notar que o solo ocasionalmente roncava e que havia terremotos. Nos 17 anos seguintes, os sinais continuaram a crescer e a aumentar. Mas as pessoas dessas cidades não pareciam se preocupar muito com isso agora. Pompeia e Pompeia Hercúlea, em particular, eram algo como as Las Vegas do Império Romano. De fato, muitos soldados iam para lá depois de cumprirem sua pena de R&R, o que era uma espécie de recompensa. E assim, durante esses 17 anos, os tremores do vulcão aumentaram, algumas das fontes secaram. Eles sabiam que havia muita atividade sísmica, mas a vida continuava dia após dia. As pessoas estavam pré-absorvidas em sua diversão, na busca hedonista do prazer. Em 79 d.C., houve uma erupção maciça que enterrou as duas cidades em cinzas e pedra-pomes, e alguns que não morreram imediatamente foram mortos pela nuvem piroclástica de gases superaquecidos que desceu a montanha como um tsunami e foram queimados vivos na primeira vez que a inalaram. Bem anos depois, por volta de 1748, 1600 anos depois, eles fizeram algumas escavações e começaram a encontrar as ruínas enterradas sob todas essas cinzas. E notaram que continuavam encontrando essas cavidades nas cinzas. E alguém disse que provavelmente havia algo ali. E então despejaram gesso nessas cavidades e descobriram a terrível verdade de que esses eram os espaços vazios onde as pessoas haviam estado. Seus corpos haviam se decomposto, exceto os ossos. E eles puderam ver pessoas por toda a cidade.
nas mesmas posições e em suas últimas mortes contorcidas que o desastre os pegou. Isso nos faz pensar em outra terrível destruição da qual a Bíblia fala. A propósito, apenas uma pequena observação que talvez você queira considerar. Jerusalém havia sido destruída pelos exércitos de Tito em 70 a.C. Ouvi um historiador dizer que, hipoteticamente, com base no tempo em que serviram, muitos dos soldados envolvidos na destruição de Jerusalém poderiam estar de férias em Pompeia quando a cidade foi destruída. A Bíblia compara esse fato com a destruição dos ímpios. Sabe, o que é interessante é que praticamente todas as religiões do mundo acreditam que há algum tipo de recompensa, mesmo aquelas que acreditam em reencarnação. Há uma recompensa. E quase todas as religiões entendem que há consequências para a maneira como você escolhe viver sua vida. Mas onde obtemos nossas respostas? Entrevistando pessoas na rua ou a palavra de Deus é o árbitro final? Vamos descobrir o que a Bíblia diz sobre esse assunto? Há muitos mal-entendidos sobre a questão da ajuda. Primeiro de tudo, a pergunta número 1. Vamos usar nosso método de pergunta-resposta. Você tem suas lições. Esta é a lição número 5. Quais são as 2 cidades mencionadas na Bíblia que são meio infames e que são dadas como exemplo da destruição dos ímpios? Vocês podem ler em 2 Pedro 2, versículo 6. E não se esqueçam de que vocês podem dizer as respostas na cor azul claro comigo. E transformando as cidades de Sodoma e Gomorra em cinzas, Deus as condenou à destruição, tornando-as um exemplo para aqueles que mais tarde viveriam impiamente. Eles foram queimados. E você pode ler aqui em Judeu, versículo 1, versículo 7, que Sodoma e Gomorra são apresentadas como exemplo, sofrendo a vingança do fogo eterno, que significa que os resultados do fogo são eternos. Você está olhando para um mapa do Google Earth que mostra uma área onde os arqueólogos acreditam que Sodoma estava agora. Ela nos diz que Ló e Abraão eram parentes. Ló era sobrinho de Abraão e eles tinham tanto gado que os pastores estavam brigando e eles precisavam se separar para manter a paz na família. E Ló lançou seus olhos para Sodoma, porque ela era regada como o jardim de Deus. Era como o jardim do Éden. Era exuberante, era tropical. Havia uma abundância de vegetação para os animais e ele pensou: sabe, acho que meus rebanhos vão crescer muito lá e as coisas vão prosperar de verdade. E quem sabe, eles se mudaram para lá. Mas a Bíblia continua dizendo que essa não foi uma decisão sábia, pois os homens de Sodoma eram extremamente pecadores perante o Senhor. Algumas pessoas ficam chocadas ao descobrir que a Bíblia diz que antes de Deus punir Sodoma e Gomorra, Deus salvou Sodoma e Gomorra. Você sabia que antes de chegar o grande dia do julgamento, 5 reis do norte liderados por um assírio chamado Shetel-Aimer. Eles tinham uma confederação, desceram e atacaram os reis de Sodoma e Gomorra e 4 das outras cidades da planície. Conquistaram-nas e as levaram cativas por todo o caminho. E Ló e sua família foram levados na destruição. Foi um julgamento para chamar a atenção deles e levá-los ao arrependimento, pois Deus quer que todos sejam salvos. E Abraão se reuniu com alguns dos outros poderosos cheques. E eles foram e os libertaram. Eles pegaram seus soldados, você sabe, Abraão tinha um exército de 300 homens, mais de 300. E eles os libertaram, eles conquistaram esses outros reis e resgataram todo o povo. De Sodoma e Gomorra, eles haviam sido salvos. E Deus esperava que eles mudassem seus hábitos, mas eles não mudaram. Eles voltaram aos velhos hábitos e ficaram ainda piores. Ficou tão ruim que mesmo quando Deus enviou anjos para resgatar Ló e sua família de Sodoma, as pessoas da cidade queriam abusar dos anjos. E finalmente Deus disse: fujam para não serem consumidos. Fujam da ira que está por vir. E ele disse para nem olharem para trás. E os anjos pegaram Ló e suas filhas, sua esposa Ibi.
pela mão e basicamente tiveram que tirá-los da cidade. E então Deus reinou sobre Sodoma e Gomorra, fogo e enxofre vindos do céu. Abraão podia olhar das montanhas de Hebrom para a planície de Sodoma, que a propósito é o lugar mais baixo do planeta. Você sabia disso? 300 metros abaixo do nível do mar, o Vale do Jordão. E diz que a fumaça do lugar subiu como uma fornalha. Karen e eu provavelmente ouvimos o noticiário há algumas semanas. Houve um incêndio perto de Orville, na Califórnia, e Karen e eu estávamos descendo a estrada. Pudemos vê-lo à distância e parecia uma explosão nuclear. A fogueira era tão grande que havia uma grande nuvem de cogumelo. E Deus destruiu essas cidades da planície com fogo diante do Senhor. E a Bíblia nos diz que Deus finalmente fará um novo céu e uma nova terra. Mas eu quero mostrar a vocês algo que eu vou trazer a Karen aqui. Um mito ou um conto de fadas para tentar ensinar uma lição? Então eu tenho. Estivemos em Messaldo, talvez há 3 anos, no Vale do Jordão, e na área onde se acredita que estejam Sodoma e Gomorra, as colinas estão cheias de cinzas, e nas cinzas há essas bolas de enxofre incrustadas. É o único lugar no mundo que eles conhecem onde se pode encontrar isso. As montanhas estão incrustadas com essas bolas de enxofre. Sim, vou trocar isso com você. Já sei, sim, agora eu. Vamos ver aqui. Eu vou chegar até aqui. Talvez consigamos filmar isso na câmera. Avise-me se conseguir focalizar. Veja só, ele já decolou. Só toquei nele por um segundo com um isqueiro. Não sei se você consegue ver o borbulhar. É fumaça. Essas são bolas de enxofre que estão incrustadas. Vejam a fumaça. Ela saiu imediatamente. Você não quer estar em enxofre e enxofre. Vou deixar você apagar isso, querida, antes que os bombeiros apareçam. Não coloque isso no telefone. A razão de eu passar por isso é para lhe dizer que isso não é um mito. Isso realmente aconteceu. Foi uma destruição real. De acordo com a Bíblia, há consequências para o pecado. Vocês podem dizer amém? Pergunta número 2. As pessoas na primeira fila provavelmente estão sentindo o cheiro de ovos podres neste momento. Quando os iníquos serão destruídos no fogo do inferno? Resposta: a Bíblia diz que o Senhor sabe como livrar os piedosos da tentação e como reservar os injustos sob punição para o dia do julgamento. Agora, quando falamos sobre o assunto do fogo do inferno, há alguns extremos. Um grupo dirá que Deus realmente não existe, que existe apenas para assustar. Sim, o inferno existe apenas para assustar as pessoas, e não existe de fato. Algumas pessoas dizem que ele queima para todo o sempre, e tem uma imagem de pessoas queimando no inferno, e dizem que elas estão em fogo derretido e enxofre, e estão queimando e isso nunca para, e elas não têm alívio por quanto tempo? Para todo o sempre. Não sei, amigos, se vocês conseguem entender como seria isso. Não sei quantos de vocês se lembram de alguns anos atrás, quando os Sissewa estavam lutando contra o ISIS. Um caça jordaniano foi abatido por um jovem piloto, creio que era militar. E ele pensou que estava sendo envolvido na negociação de uma troca de prisioneiros, mas na verdade eles o levaram para fora. Eles o filmaram. Eles o levaram para o deserto e o colocaram em uma gaiola de metal sem possibilidade de fuga. Eles o encharcaram com gasolina ou algum fluido incendiário, e com o vídeo rodando eles jogaram um fósforo e atearam fogo nele. E depois transmitiram o vídeo, colocaram-no na internet e mostraram o que estavam fazendo com o piloto, e levou vários minutos para que ele morresse em tremenda agonia. E isso foi mostrado ao pai dele. Agora você e eu ouvimos isso e podemos ver as expressões em seu rosto. É horrível. Aqui vai uma pergunta. Você acredita que nosso Pai Celestial tomaria os objetos de sua criação que foram feitos à sua imagem e que nascem com alguma propensão natural ao pecado? E se não conseguirmos vencer, ele diz que se você não me amar, eu vou queimá-lo. Mas eu não vou apenas queimá-lo. Vou queimá-lo para sempre.
Você sabe, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que há um inferno, assim como houve em Sodoma e Gomorra. Eles foram punidos e a Bíblia ensina que os ímpios são queimados no inferno. Agora, aqui está a pergunta. Quando isso acontece, o que acabamos de ler? Diz que o Senhor sabe como livrar os piedosos da tentação e reservar. Você já reservou uma mesa em um restaurante? Isso significa que você a manterá até chegar lá, certo? Então, se Deus está reservando os ímpios para o dia do julgamento, quantas pessoas estão queimando no inferno neste momento? O dia do julgamento é passado ou futuro? Está bem claro. Jesus disse que o dia do julgamento é o último dia, como ele o chama. O dia do julgamento é no futuro. As pessoas não estão queimando no inferno antes do dia do julgamento. E todo mundo queima para sempre? A Bíblia não diz que há vários graus de recompensa? Se há vários graus de recompensas, quão justo seria se um adolescente que você conhece se comportasse mal, vivesse uma vida errada e morresse perdido? E eles vão queimar tanto quanto Stalin e Hitler. Isso não pareceria muito justo. Quero apenas estimular suas mentes puras e fazê-los pensar. E daremos as Escrituras para tudo o que dissermos. Vamos responder a todos eles. Não temos medo de nenhuma Escritura. Amém. Quando serão julgados? A palavra que falei os julgará quando? E no último dia vamos falar sobre o dia do Senhor, o dia do julgamento. E novamente Mateus conta uma parábola em Mateus 13, que fala sobre a separação do joio e da erva daninha. E diz que no fim do mundo os anjos sairão, juntarão o joio e a erva daninha em feixes e os queimarão. No fim desta era, o Filho do Homem enviará os seus anjos, eles reunirão os que praticam a iniquidade e os lançarão em uma fornalha de fogo. O que você acha, sim? O ensinamento de Jesus deixa bem claro que haverá fogo? Sim, absolutamente. Número 3. Se os iníquos que morreram ainda não estão no inferno, onde eles estão? Eles estão no limbo? Estão no purgatório? Eles estão em algum lugar intermediário no seio de Abraão? Alguns dizem o que a Bíblia diz. Jesus disse em João 5, 28 e 29, que a hora está chegando quando ele diz que está chegando. Isso significa passado ou futuro? A hora está chegando na qual todos os que estão onde estão? Nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. A Bíblia nos diz que há uma ressurreição dos justos. Os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Se você tem uma primeira ressurreição, o que isso significa? Em algum lugar você tem uma quê? Uma segunda. Primeiro é uma palavra sequencial. Não faz sentido dizer primeiro se não há mais nada. Diz que há uma primeira ressurreição. E os demais mortos não reviverão até que se completem os 1000 anos. Isso é Revelação, capítulo 20. Então, se os mortos em Cristo são os primeiros, quem são os outros mortos? Os que estão fora de Cristo, perdidos. Jesus disse que eles estão em seus túmulos. Isso é muito importante porque há algumas pessoas que acreditam que têm entes queridos que morreram e se perderam. Elas acreditam que eles estão lá embaixo agora queimando em Sabe. As pessoas acreditam que a colina tem uma câmara de tortura em algum lugar e que seus entes queridos estão queimando. Lembro-me de estar na fila de um supermercado e ver uma dessas revistas de tabloides. Às vezes é preciso rir. E ela dizia: perfuradores de poços na Sibéria vão fundo demais, demônios escapam. E eles dizem que realmente perfuraram o inferno. E os demônios estão escapando. E suponho que algumas pessoas acreditem nisso. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Eles estão em suas sepulturas, novamente. Outro versículo para você, Jó 21, versículos 30 e 32. Os ímpios são reservados para o dia da desgraça. A sepultura e uma vigília sobre o túmulo diz que eles estão em seus túmulos. Eles são levados para suas sepulturas. Eles estão esperando pelo dia do julgamento, sabe? Eu acredito que há pessoas que foram levadas ao ponto da insanidade, pensando que alguém que elas amam morreu, e elas estão, enquanto caminham pela terra, essas pessoas estão se contorcendo, gritando e berrando nas chamas. Anos atrás eu estava ouvindo uma estação de rádio cristã,
e as pessoas faziam perguntas sobre a Bíblia. E as perguntas sobre a Bíblia eram todas de todos os tipos. Quero dizer, a estação tinha boa música e eles liam a Bíblia e coisas boas. Mas quando esse cara entrou e começou a responder as perguntas, eu tive problemas com ele. E me lembro de ter ouvido uma vez que uma mãe ligou e pelo tom de voz dava para perceber que ela estava obviamente sofrendo muito. E ela disse: irmão fulano de tal, estou falando com o pastor, o apresentador do programa. Ela disse que meu filho morreu há alguns dias em um acidente de carro. Ele estava vivendo uma vida ímpia e eu só queria saber se ele está queimando no inferno agora. Bem, primeiro ele tentou contornar a pergunta. Ela disse que não. Não. Só estou lhe dizendo que se houver qualquer evidência de que uma pessoa estava perdida, ela simplesmente amaldiçoou a Deus e viveu uma vida perversa. Bateu em uma árvore e morreu instantaneamente. Ele está queimando no inferno? E finalmente, depois de tentar fugir de uma resposta direta, ele disse: bem, você sabe, de acordo com a Bíblia, se ele morreu sem Cristo, então a próxima parada, sem passar, é que ele está no inferno. No fogo do inferno. E quanto tempo ele ficará lá? Para sempre. Agora, você já pensou em quanto tempo é para sempre? Quanto tempo é isso? Isso significa que se uma pessoa morrer e estiver queimando no inferno, você se queimará por 1 minuto. Uma pessoa morre e está no inferno, ou seja, daqui a 1 milhão de anos. Você tenta nadar até a superfície e pedir ajuda, e Deus diz que você ainda não começou. Você nunca chega ao início. Você nunca deixa de sentir a agonia, a miséria e a dor intensa e ardente que grita para sempre e sempre e sempre pelos pecados. De uma vida, quanto tempo são 90 anos de AD? Comparado à eternidade, é inexistente. Queimar uma pessoa para todo o sempre por essa vida minúscula. Por favor, explique a justiça. E quando você perguntar a alguns pastores, eu disse: bem, quem somos nós? Não entendemos como o pecado é ruim e ele é Deus e essa é a punição. Agora deixe-me fazer você pensar sobre algo, amigos, sejam honestos. Quantos de vocês admitiriam isso como seres humanos? Todos. Pecamos e ficam aquém da glória de Deus. A Bíblia diz que todos nós pecamos, todos nós temos uma tendência natural para pecar e torturar por toda a eternidade uma pessoa que você criou, que o Senhor ostensivamente ama, e o Senhor é um Deus justo para todo o sempre, pelos pecados de uma vida muito breve. Isso faz sentido? Não é bíblico. Vou lhe mostrar um trecho da Bíblia. Amém. Antes de mais nada, ninguém está queimando ainda o número 4. Quais são as duas únicas opções para todas as pessoas? É por isso que esse é um assunto importante. A Bíblia diz que Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não faça o quê? Perecer, mas ter a vida eterna. Quais são as duas opções? Vida ou perecer. Perecer significa que você deixa de existir. Quando você vai ao mercado e compra coisas que são perecíveis, isso significa que é melhor colocá-las na geladeira ou comê-las rapidamente. Porque elas vão perecer, elas não duram. O que Deus disse a Adão e Eva? Se vocês comerem o fruto proibido, certamente morrerão. Você tem a vida ou a morte. A morte é a ausência de vida. Deus não disse que você tem a vida eterna no céu ou a vida eterna queimando. Não é verdade? Moisés, antes de morrer, ele se apresentou diante dos filhos de Israel. Ele disse: apresento a vocês hoje duas opções: vida, bem, bênção, morte, mal, maldição. Escolha a vida. Todos podem escolher a vida, mas o demônio, quem se lembra do que aprendemos sobre o diabo? Ele quer deturpar a imagem de Deus. Vocês sabem por que esse assunto é importante para mim. Não tenho tempo para meu testemunho, mas estudei em 14 escolas até a 9ª série. 14 escolas diferentes. Algumas delas porque meus pais se mudaram, outras porque eu era um desordeiro, e sei que vocês acham difícil acreditar nisso. Mas eu me meti em um pouco de confusão. Estudei em escolas judaicas, estudei em 2 escolas militares diferentes, estudei em uma escola pública, estudei em 2 escolas católicas. E como todo mundo, ouvi que se você for um bom menino e acredita em Jesus, você vai para o céu. Eu estava muito confuso porque minha mãe era judia, mas meu pai tinha sido criado como batista. Eles me mandaram para uma escola católica.
Então você vai entender. E quando fui para a Academia Militar de Nova York, toda semana você tem que ir a um culto. Pode escolher entre o culto protestante, o culto católico ou o culto judaico. E eu achei que deveria tentar misturar todos eles. Mas todos diziam mais ou menos a mesma coisa. Você é bom, você vai para o céu, mas se você for ruim, você vai para o inferno. Eu disse que precisava saber mais sobre isso, porque achei que era para lá que eu estava indo. E eu disse, bem, você vai para o inferno, é um fogo, sabe? E você vai estar lá embaixo e vai queimar. Por quanto tempo? Para sempre. O que você acha que isso fez com minha imagem de Deus? Decidi cedo em minha vida. Eu disse que não só não queria acreditar nisso, como também não podia me dar ao luxo de acreditar nisso, porque se existe um Deus, ele é o ser mais malvado do cosmos. Aqui estou eu, sabe, apenas um garotinho ruim, e não consigo evitar meu mau comportamento, e ele me criou. Ninguém me pediu para votar sobre ser criado ou não. Então vou queimar você para sempre. Eu nunca poderia amar Deus. Eu pensava que se Deus existe, eu o odeio. Mas quando aprendi a verdade bíblica sobre esse assunto, isso me libertou e pude finalmente amar a Deus. É por isso que isso é importante para mim. Você tem duas opções, vida ou morte. Romanos, capítulo 6, 23. O salário do pecado é o quê? A vida eterna em chamas. Não é o que Paulo disse. O salário, a penalidade, a recompensa pelo pecado é a morte e a ausência de vida. Qual foi a primeira mentira que já foi dita? Deus disse a Eva que se você comer o fruto proibido, certamente morrerá. Ele não disse apenas que você morreria, mas que certamente morreria. Isso significa que, como a bruxa má, morta, muito morta. A serpente disse à mulher que você certamente não morrerá. Você viverá para sempre no céu ou viverá para sempre no inferno. Comigo e eu estou no comando. A Bíblia não diz isso. Primeira mentira. Então a serpente disse à mulher, você certamente não morrerá. Ele mentiu. O que acontecerá com os ímpios no fogo do inferno? Resposta. Salmo 37. Vamos descobrir. O que a Bíblia diz que é a recompensa dos iníquos? Não se preocupe, vamos terminar de falar sobre a recompensa dos justos. Quero terminar com uma boa nota. Grite um pouco e o ímpio não mais existirá. Diz que ele estará em uma câmara de tortura em algum lugar, ou que não mais existirá. Nem eu mais significa que você deixará de existir. Os iníquos farão o quê? Perecerão em fumaça, serão banidos, difusos, desaparecerão. Novamente você leu em Malaquias, capítulo 4, versículos 1 e 3, o dia está chegando. Como um forno e todos quantos. Isso está falando sobre o que os judeus costumavam fazer com os campos após a colheita. Eles ainda fazem isso na Califórnia, nos campos de arroz ao nosso redor, em Sacramento. Eles os incendeiam e não apenas queimam o restolho no topo, mas ele diz que não é apenas o restolho. Se você queimar a raiz de uma árvore, ela não voltará. Diz que as queimará quando algo queimar o que restar. Nara, vocês pisarão os ímpios, pois eles se tornarão cinzas sob as solas dos seus pés. Não diz que eles ainda estão queimando. Você não estará andando por aí em movimento. Isso é quente. Como se você fosse um caminhante do fogo de Fiji. Eles se foram. Eles estão queimando. E ele vai criar um novo céu e uma nova terra naquele. Número 6, onde estará localizado o fogo do inferno? Agora isso surpreende as pessoas. Muitas pessoas são ensinadas a acreditar. Agora devo fazer uma pausa aqui. E vocês entenderão porque há 4 palavras na Bíblia que são traduzidas como inferno. A palavra mais comum no Antigo Testamento é a palavra Sheol. Sheol significa simplesmente a sepultura. É uma palavra hebraica que significa a sepultura. As pessoas pensam que o inferno é a caverna vulcânica, ardente em algum lugar lá embaixo, porque ela diz lá embaixo no Sheol, pois os judeus enterravam seus mortos, onde alguns pagãos cremavam seus mortos, alguns até mesmo acima do solo, mas os judeus os enterravam. Por isso eles sempre diziam no Sheol. Então você tem a palavra Hades, que vem da mitologia grega. Hades era um lugar governado pelo deus Plutão, que era responsável pelos cães do inferno, e muitos dos nossos mitos sobre o diabo vêm desse conceito de Plutão. A palavra Tártaro significa apenas um lugar de escuridão. Ela é usada apenas uma vez na Bíblia. Depois temos a palavra Gehenna. Agora,
Essa é uma palavra que confundiu as pessoas porque fora de Jerusalém. Há algo chamado Vale de Inom. Também é Guerrina, a mesma palavra, o mesmo lugar. Era o lixão da cidade. E era um vale muito íngreme e rochoso. Não era um bom lugar para construir. Não ficava longe dos portões da cidade. As pessoas levavam o lixo da cidade e o despejavam no Vale de Inom. Agora, uma das razões pelas quais o Vale de Inom era o depósito de lixo da cidade é que alguns dos primeiros reis de Israel haviam se afastado de Deus e haviam erguido ídolos pagãos ali, tornando um lugar sagrado para ídolos e deuses pagãos. Eles disseram, vamos profanar o lugar e transformá-lo em um depósito de lixo. Lembre-se de que Nabucodonosor disse que quem não adorar o Deus de Daniel, sua casa será demolida e transformada em um depósito de lixo. Essa era uma das coisas que eles faziam para profanar um lugar. E por isso estava cheio de vermes, porque, como você sabe, eles jogavam os animais mortos que eram impuros ali e tinham cestos que estavam fumegando e queimavam para manter os gases baixos. Todos entendem o que é hipérbole, metáfora. Alguém aqui acredita que iremos para o céu sem um olho, um pé ou uma mão? Jesus está dizendo que se você tem um pecado que é tão próximo quanto sua mão, seu pé ou seu olho e que vai fazer com que você se perca, corte-o. Por mais difícil que seja, é melhor entrar no céu mutilado do que ir de corpo inteiro para a Gina, o depósito onde os ímpios serão punidos. E ele aponta para o vale bem ali fora da cidade, onde está fumegando e cheio de vermes que não morrem, larvas que estão comendo. As pessoas sempre serão comidas por vermes, para todo sempre. Então, onde o inferno arderá? Será em uma caverna lá embaixo, em algum lugar? Você sabia que eles têm uma mina de ouro na África do Sul? Fui até lá com nosso filho e é tão profundo que você se aproxima do manto da terra, é muito quente. Aqueles pobres coitados que trabalham lá embaixo, eles têm que soprar ar frio o tempo todo e estão trabalhando a uns 120 graus. Lá embaixo, é lá que fica o inferno. Você sabe onde o inferno vai arder? Bem aqui na cidade de Nova York. É mesmo. A Bíblia diz que você pode ler. Segundo Pedro, capítulo 3, os elementos se fundirão com calor ardente, e tanto a terra como as obras que nela há serão o quê? E queimados. Vai ser bem aqui novamente, você pode ler o que ela nos diz em uma revelação. Versículo 9. Eles subiram sobre a largura da terra e cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada. Essa é a nova Jerusalém. E fogo desceu do céu, vindo de Deus, e os devorou. Aqui. Tenho que descobrir o que eles são capazes de fazer. Será que posso passar por isso? Não, não vou nem tentar. Essa é a imagem da palavra errada. Então, onde o inferno vai arder, o fogo vai descer sobre a terra. Deus vai purificar este mundo com fogo, e sobre as cinzas purificadas. É por isso que diz que você sairá da nova Jerusalém. Você pisará sobre os ímpios, pois eles são cinzas sob as solas dos seus pés. Porque abençoados são os mansos, eles herdarão o quê? A terra. Mas tudo bem, porque Deus está fazendo um novo céu. A palavra céu não significa onde ele vive, mas sim uma nova atmosfera e uma nova terra. Nossa atmosfera está poluída, nossa terra está poluída. Ele vai recriar este planeta. Deus tinha um plano no início, ele vai concluir seu plano perfeito. Vocês acreditam nisso, amigos? Portanto, outro grande mito sobre o inferno. Quem é grande e está encarregado do inferno? Karen disse que eu perdi o inverso. Deixe-me voltar atrás. Eles foram, eu li isso, não li? Eles subiram sobre a largura da terra, cercaram o acampamento dos santos, a cidade amada, e fogo desceu do céu, vindo de Deus, e os devorou. Nós estamos na terra quando ele desce e os devora. Então, quem é o responsável pelo fogo do inferno? É o demônio? Quantos de vocês já ouviram piadas sobre São Pedro estar encarregado do portão dourado e todo mundo tem que passar por São Pedro para entrar? E eu já ouvi algumas piadas muito engraçadas sobre São Pedro verificando as pessoas quando elas estão a caminho do céu e então elas dizem que o diabo está encarregado do inferno.
E é por isso que ele ostensivamente tem esse grande tridente de forquilha, é como um grande churrasco lá embaixo. Ele se certifica de que as pessoas cozinhem uniformemente e o vira de vez em quando. Não sei o que ele está fazendo. Mas é isso que a Bíblia ensina? O demônio está no comando do inferno, claro que sim. Aprendemos que o diabo não se parece com isso. Nenhuma Bíblia diz que o diabo tem tanto medo do inferno quanto o inferno foi preparado para ele. O diabo que os enganou foi lançado no lago de fogo e enxofre. Porque ele é chamado de lago. Não é como o lago de Genezaré ou os grandes lagos ou algo assim. No final dos 1000 anos teremos uma lição sobre isso. Nova Jerusalém desce do céu, vinda de Deus, e se estabelece na terra. Todos os ímpios que já viveram são ressuscitados. Satanás vê todos os ímpios que já viveram, às vezes chamados de Gog e Magog, e os reúne para um ataque final contra a cidade de Deus. Eles são julgados no julgamento do grande trono branco. O diabo mostra que não mudou. E diz que Deus então faz chover fogo. E da mesma forma que Deus fez chover água para destruir os ímpios durante o tempo de Noé, até que o barco flutuasse. Deus vai fazer chover fogo fora da Nova Jerusalém. Somente os que estavam na arca foram salvos. Somente os que estavam na cidade foram salvos. E isso vai formar um lago. Não se preocupe. As muralhas são grandes e você estará protegido. Porque Jesus é Noé e ele construiu a cidade. Ele é o nosso Noé, por assim dizer. E todo mundo do lado de fora será destruído. Vai formar um lago e esse lago, assim como o antigo dilúvio purificou o mundo, esse fogo vai purificar o planeta. E então Deus criará novos céus e uma nova terra. Satanás não está no comando do inferno. Ele tem medo dele. Você leu no livro do 2 Pedro e Judas que os demônios são mantidos em cadeias eternas de escuridão quando Jesus estava expulsando os demônios. Os demônios falavam e diziam: sabemos quem você é, Jesus, Filho de Deus. Você veio para nos atormentar antes do tempo. Eles sabem o que está por vir? Eles sabem, mas não estão no comando. Eles têm medo disso. É por isso que você não quer seguir os anjos maus ou compartilhará a recompensa deles. Você quer ir? No final, Jesus vai separar as ovelhas dos bodes. Ele dirá aos bodes: apartai-vos, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E dirá aos demônios: eles receberão a recompensa que foi preparada para o diabo. E para aqueles que amam seus irmãos e amam o Senhor, ele dirá: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do Senhor. E Deus quer você em seu reino. É por isso que você está aqui, seja qual for a razão pela qual você está assistindo na TV, ou na internet, ou está aqui pessoalmente. Deus quer que você ouça a verdade, porque Ele quer que você seja salvo. Jesus pode salvá-lo. Sim, Ele pode. Número 8. O fogo do inferno vai se apagar algum dia? Ou aqui está uma grande pergunta: ele arderá para sempre? É isso que queremos saber. Isaías 47, versículo 14. Não servirá de brasa para se aquecer, nem de fogo para se assentar, nem mesmo uma brasa quente restará. Pisareis os ímpios, Malaquias 4:3, para que se tornem em cinzas debaixo das plantas de vossos pés, no dia em que eu fizer. Isto diz o Senhor dos Exércitos. Está queimando. Agora, alguns de vocês estão pensando: espere, pastor Doug, a Bíblia não diz isso. Fogo inextinguível, sim, e significa exatamente o que diz. Quando você vê algo na Bíblia, você sabe o que é. A chave para entender qualquer mistério na Bíblia é deixar a Bíblia interpretar a si mesma. Então, o que a Bíblia quer dizer com isso? Vamos descobrir. Ela usa a palavra fogo inextinguível, Mateus 3, versículo 12. Jesus disse que limpará completamente a eira e recolherá o trigo no celeiro. Mas queimará a palha com fogo inextinguível. Significa fogo inextinguível. Extinguir é um verbo que significa apagar. Não há ninguém que vá apagar o fogo do inferno. Não há bombeiros no inferno e que estariam apagando o fogo. Não há nada que possa ser feito para apagá-lo. Deixe-me provar isso a você. Jeremias 17, versículo 27. Aqui está uma profecia de Jeremias. Viveu antes do cativeiro babilônico. Mas se vocês não me derem ouvidos para santificar o dia de sábado, como por exemplo, não carregar uma carga ao entrar nos portões de Jerusalém no dia de sábado,
então acenderei um fogo em seus portões, e ele devorará os palácios de Jerusalém, e eles não serão o quê? Apagados. Agora você sabe o que aconteceu? Eles não ouviram, não se arrependeram. Nabucodonosor veio e destruiu a cidade. Ele queimou a cidade, os portões foram queimados, nenhum bombeiro apareceu. Foi um fogo inextinguível. O templo foi queimado, fogo inextinguível foi destruído. Isso significa simplesmente que não há nenhum problema ativo, não há nenhuma parte ativa envolvida em extingui-lo. O trabalho que o fogo do inferno faz é eterno. Não volta mais. Essa é a nossa próxima pergunta. A expressão fogo eterno não significa interminável? Bem, é preciso ler as coisas em seu contexto. Vejamos alguns exemplos. Sodoma e Gomorra, Judeu 1, versículo 7. O que Deus quer dizer com fogo eterno? Sodoma e Gomorra e as cidades ao redor delas. Elas são apresentadas como exemplo, sofrendo a vingança de que tipo de fogo? O fogo eterno agora. Aqui está uma pergunta. Sodoma e Gomorra ainda estão queimando hoje? Onde a cidade já foi reconstruída? Será que o resultado do fogo foi eterno? Não houve perdão, não houve ressurreição, nenhuma reconstrução. Isso é o que vai acontecer com o destino da perda. Isso significa que o resultado desse incêndio é eterno. Eu tenho esse púlpito de plexiglass ostensivamente quente o suficiente. Ele vai derreter. Eu sei disso porque o pastor Doug já esteve em um reformatório e eu queria fugir. E peguei alguns fósforos e consegui queimar as dobradiças do plexiglass para que eu pudesse sair do reformatório. Então o plexiglass queima, eu sei disso. Se jogarmos esse púlpito em uma fogueira e o queimarmos, podemos dizer que ele foi queimado com fogo eterno, pois nunca mais veremos esse púlpito. Veja o que estou dizendo. Deus está dizendo que os resultados do fogo são eternos. Ele enfatiza isso porque agora mesmo, se você morrer e for salvo, não perca a esperança. Há uma ressurreição. Mas você sabe o que Deus chama de destruição dos ímpios? A segunda. Morda, não há ressurreição. Número 11. Quando o versículo 10 de Apocalipse diz que os ímpios serão atormentados para sempre, esse é provavelmente o versículo mais difícil, pois diz para sempre, pastor Doug. Isso não significa que eles serão queimados para sempre. Deixe a Bíblia interpretar a si mesma. Às vezes, Deus usa esses termos. Como eu disse, em uma hipérbole, você tem que usá-lo em seu contexto. Você pode encontrar outros exemplos na Bíblia em que Deus usa a palavra para sempre, mas obviamente significava até que eles morressem. A história de Jonas. Quantos sabem sobre Jonas? Quanto tempo Jonas ficou no ventre do peixe? 3 dias e 3 noites. Vamos ler isso em um segundo. Em Jonas capítulo 2, quando ele ora, o que ele diz? A terra com suas grades fechadas atrás de mim, para sempre. Agora, se você foi engolido por uma baleia, a propósito, isso aconteceu. Há cerca de 6 meses, está no YouTube. Você pode ver que um cara estava andando de caiaque e uma grande baleia apareceu. Não sabia que ele estava lá no caiaque e o engoliu. Cuspiu-o de novo, ele estava bem. Ficou abalado. Ele provavelmente está fazendo terapia agora, mas aconteceu e você pode ver com seus próprios olhos. Então, Jonas não foi engolido por uma baleia de barbas, mas talvez por uma baleia jubarte ou uma baleia cachalote, que tem a capacidade de comer lulas. Quem sabe se não foi uma baleia ou se preparou um peixe. Pode ter sido qualquer coisa. Mas quanto tempo ele ficou lá? Você leu em Jonas capítulo 1. Diz que Jonas esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Um tipo dos sofrimentos de Cristo Jesus disse que nenhum sinal será dado a esta geração, mas o sinal de Jonas, Mateus capítulo 12. Enquanto Jonas esteve no ventre do grande peixe por 3 dias e 3 noites, o Filho do Homem estará no coração da terra por 3 dias e 3 noites. O coração da terra está descrevendo os sofrimentos de Cristo que começaram na noite de quinta-feira no sepulcro. Jesus começou a sofrer por nossos pecados após a última ceia. Na noite de quinta-feira, na noite de sexta-feira, na noite de sábado. Ele ressuscitou no domingo de manhã. Amém. Então Jonas, 3 dias e 3 noites. Ele chama isso de para sempre. Você sabe que Jesus sofreu da mesma forma que os perdidos sofrerão. Parece uma eternidade. Você consegue imaginar estar em um monstro marinho na escuridão por 3 dias e 3 noites? Aquela baleia pode ter comido água viva no almoço e então você está lá dentro com todo aquele sushi na escuridão. Você consegue? Isso teria parecido uma eternidade. Amém. Quantos de vocês já usaram esse termo? Você disse, cara, eu não comia há muito tempo, não os vejo há muito tempo. Então veja o contexto agora quando Deus nos promete a vida eterna. Sabemos pelo contexto que é interminável, porque há muitas outras passagens. Aqui está outra.
Hana leva seu filho ao templo e ela disse: se o Senhor me der um menino, eu o levarei ao Senhor para que ele sirva ao Senhor no templo para sempre. Bem, ela cumpriu sua promessa? Samuel foi ao templo, quanto tempo? Quanto tempo ele serviu? O resto de sua vida, até morrer. Os hebreus tinham uma lei que dizia que se você tivesse um servo depois de 7 anos, você poderia deixar seu servo hebreu livre. Quero continuar sendo seu servo. Ele passava por um ritual e dizia: e ele será seu servo para sempre. O que isso significa até que ele morra? Certo? Então, quando se fala sobre os ímpios serem destruídos no lago de fogo, a razão pela qual se diz dia e noite é porque o diabo provavelmente arderá dia e noite. Mas você sabe que mesmo que o diabo seja queimado, leia Ezequiel 28. Diz que você nunca mais existirá para sempre. Ele vai destruí-lo. Você não existirá mais. É assim que se lê, na verdade, ele deixou de existir. Número 12. Eu pulei longe demais. A alma e o corpo estão destruídos no inferno agora, este é um deles. Você tem que ouvir isso, amigos. As pessoas pensam bem, sim, pastor. É bem claro que o corpo se queima, mas a alma é atormentada para sempre. O que Jesus disse está muito claro. Nossa alma e nosso corpo são ambos destruídos no inferno. Cristo disse em Mateus, capítulo 10, versículo 28, não temam aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Ao contrário, temam aquele que significa Deus, que é capaz de destruir a alma e o corpo no inferno. O que Jesus disse sobre a alma e o corpo? Lembre-se, ele disse que se você pecar, você morre. Acredite em mim, você não perece, você vive. Você será punido. Todos são punidos de acordo com o que merecem. Você sabe que há diferentes quantidades de recompensa? Às vezes, Jesus disse que grande é a sua recompensa no céu se você estiver sofrendo, se for perseguido por causa da justiça. E Jesus, a respeito de Judas, disse a Pilatos que teria sido melhor para aquele homem se ele não tivesse nascido. Como você gostaria de ser Judas no julgamento e saber que traiu Jesus? Ou ser Hitler, Pol Pot ou algum desses déspotas da história? Há vários graus de recompensa. Eu não quero apenas ir para o céu. Quero que ele diga ótimo como sua recompensa. Amém. Alguns de vocês estão pensando que eu só quero chegar lá. Alguns de vocês estão pensando em ser honesto. Quanto pecado posso ter e ainda assim chegar lá? A atitude errada. Você quer ver o quão longe da borda você pode estar? Amém. A propósito, para quem o fogo do inferno é aceso, mais um versículo em Ezequiel. Ele diz que a alma que pecar morrerá. Isso é como uma definição de dicionário. Não apenas o corpo, mas a alma que pecar morrerá. Para quem o fogo do inferno será aceso? Apartai-vos de mim, ó malditos, para o fogo eterno, preparado para quem? O diabo. O inferno não foi projetado para você. Se você for para o inferno, é porque seguiu o líder errado. Preparado para o diabo e seus anjos. Há anjos bons e anjos maus que são mantidos em cadeias eternas. Número 14. Como a Bíblia se refere à destruição dos iníquos por Deus? A Bíblia nos diz que o Senhor se irará para fazer sua obra maravilhosa e realizar seu ato incomum. Deus é um Deus de amor, criação, vida, bênção e bem. Ele não quer que nada sofra. E quem aqui quer ver algo sofrer? Eu lhes disse há alguns anos, eu morava nas montanhas em uma caverna e fui um eremita por 1 ano e meio. Foi lá que encontrei a Bíblia. Comecei a ler a Bíblia, mudei minha vida, nunca mais voltei atrás. Eu tinha um gato em minha caverna, ele simplesmente apareceu um dia no alto dessas montanhas. Eu o chamava de estranho porque simplesmente apareceu. E nós nos tornamos muito próximos e era ótimo à noite no inverno quando fazia frio. Depois que ele terminava de caçar, ele vinha e empurrava meu rosto à noite com a pata, e eu levantava meu saco de dormir, e ele ia para o fundo do meu saco de dormir, perto dos meus pés, e ele ronronava lá embaixo aos meus pés. E isso era ótimo. Mas às vezes eu o via caçar, ele pegava os ratos na caverna, e lembro que um dia eu estava preparando o jantar, e vi um pequeno rato canguru meio que pulando no escuro. E um estranho o viu.
E o estranho atacou o rato e o pegou. Agora você sabe que os gatos são um pouco sádicos e é por isso que eles não vão para o céu. Então, agora se um cachorro pegasse um rato, isso foi bom, ele está pronto. É só um gato, não. Ele quer brincar com sua comida. E ele tinha aquele ratinho e o segurava em sua boca. Ele o trouxe e o mostrou para mim e o soltou. E a coisa estava tremendo. Você sabe que ela tenta pular para longe e ele pula em cima dela novamente. E ele brincou com ela por um tempo e aquela coisa estava toda desordenada e batida. E ele queria brincar com ela o máximo que pudesse. Ele o soltou e o rato canguru, em sua tentativa de fugir, pulou em minha fogueira. Ouça o que você tem a dizer. Acabei de ouvir um suspiro coletivo de simpatia por um rato. Há muitos ratos nesta cidade, você sabe. Você não queria ver um rato queimado. Mas foi isso que aconteceu comigo também. Eu vi isso e pensei, oh não. E o pobrezinho pulou. Eu não pude fazer nada. Ele pulou direto para as brasas do fogo e chiou e se contorceu apenas por 1 ou 2 segundos, mas foi horrível. Eu não suportava ver um rato queimar. Quem quer ver algo sofrer? Você é mais amoroso do que Deus? Você é mais misericordioso do que Deus? Quando Deus castiga os ímpios, você acha que Ele está distribuindo pipoca para os justos assistirem e, portanto, não há nenhum prazer nisso, pois isso parte seu coração. Deus não quer que pereçamos. Ele quer desesperadamente que você seja salvo. Ele deu seu Filho. Mas a Bíblia é bem clara quanto ao destino. As palavras: o que vai acontecer com os ímpios? Eles são devorados, são consumidos, eles perecem. Moram, não existem mais. São a segunda morte. São destruídos. Esses são os termos que a Bíblia usa. Não há palavras na língua inglesa, nem mesmo na hebraica ou grega, que Deus possa usar que possam ser mais definitivas para explicar. O pecado não se levantará novamente uma segunda vez. Deus não vai imortalizar os pecadores. Os pecadores não têm imortalidade, Deus. A Bíblia diz que Deus só tem imortalidade, amém. Portanto, essa ideia de que os pecadores são imortalizados e que vão queimar por toda a eternidade vem da mitologia e a igreja costuma usá-la para manipular e assustar as pessoas. E para ganhar dinheiro, fazendo com que elas façam o que querem fazer. Mas nosso Deus é um Deus de misericórdia e amor. Depois que o pecado e os pecadores forem destruídos, o que teremos para esperar? No entanto, de acordo com sua promessa, esperamos por novos céus e o quê? Uma nova terra na qual habita a justiça? Isso nos diz que todas as coisas serão feitas novas. Apocalipse 21, versículo 4. A Bíblia diz que Deus enxugará dos olhos de todos as lágrimas. Não haverá mais morte. Quanta morte! Não haverá mais choro. Quero que vocês digam isso comigo. Todos podem ver isso na tela. Não haverá mais dor, quanta dor haverá? Não haverá mais dor. Deus não vai imortalizar os pecadores. Deus não vai ter uma câmara de tortura no cosmos em algum lugar para todo o sempre. Você vai dizer que eu realmente sinto muito que meu marido, ou minha família, ou um dos meus filhos esteja lá queimando para todo o sempre. Mas eu simplesmente não me importo mais. Você sabe porque Deus me fez sentir bem com isso. Não. Diz que depois que os ímpios são punidos, Ele enxuga as lágrimas de nossos olhos. Há um tempo, após os 1000 anos, veremos o julgamento dos ímpios e teremos afeição natural, assim como Deus. Será de partir o coração, mas então será preciso. Deus, você pode dizer, como eu poderia esquecer, Deus enxugará todas as lágrimas de nossos olhos. Amigos, amém. Não haverá mais dor, sofrimento ou tristeza. O problema do pecado voltará a existir. Naum 1:9. A aflição não se levantará na segunda vez que eu criar novos céus e nova terra. A primeira não será lembrada como os anos da eternidade rolam. Nunca terão nada a temer. Amigos, há 2 opções. Vida ou morte, escolham a vida. A Bíblia diz, quem quiser, tome de graça a água da vida. Quantos de vocês dizem que querem essa água da vida? No livro de Jó está escrito, pode um homem ser mais justo do que Deus? Se Deus não faria isso com suas criaturas, se nós queremos fazer isso, por que Deus o faria? Você quer tomar essa decisão agora e estamos ansiosos para vê-lo amanhã à noite. Vamos falar sobre o amor de Deus. Venham e ouçam sobre o Espírito
e o poder de Elias. Vocês serão abençoados, amigos. Quando será a nossa próxima reunião? Amanhã à noite, traga seus amigos. Será uma apresentação que mudará sua vida, prometo. E vocês serão abençoados. Posso orar com vocês antes de encerrarmos? Então pense assim, tudo que já falamos, tudo que já tocamos, tudo que já fizemos, tudo foi gravado. Então a pergunta aqui é, quanta porcaria temos gravado? Ouçam, irmãos e irmãs, às vezes nós ficamos com medo do tempo de angústia. Você quer estar vivo durante esse tempo de angústia? O inimigo das almas deseja derrubar isso, porque se isso pode ser derrubado, e nosso sistema límbico, nosso cérebro emocional... Você precisa ser um adventista do sétimo dia para ter seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro? Qual é a resposta? A resposta é não. Você não precisa praticar uma vida de pecado. É preciso que haja arrependimento e reforma, amém? Deus nos chama à santidade. Olá, amigos, aqui é Pastor Doug Batchelor do Amazing Facts. Você quer ouvir um fato incrível? Em breve estarei no Brasil pregando na Campal O Caminho Estreito, eu e outros palestrantes maravilhosos. As datas são de 17 a 21 de abril, na Estância Árvore da Vida em São Paulo. Planeje-se para estar lá. Conte aos amigos e traga os inimigos.